minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o André Bucciarelli novamente e agora nós vamos fazer um exercício envolvendo calor sensível. Nesse primeiro, para a gente tentar rever principalmente os conceitos que nós vemos na última aula e a gente conseguir dar o nome aos bois aqui do que é cada coisa, eu vou fazer esse exercício com mais detalhes, tentando explicar mais o que é cada uma das coisas. E aí nos próximos a gente vai e começa a fazer de uma forma mais direta, de uma forma que a gente se foque mais na resolução mesmo, beleza? Então vamos para o exercício, vamos ler o enunciado aqui junto comigo. Então, sabendo que o bloco de alumínio de 20 kg está inicialmente a uma temperatura de 20 graus Celsius, calcular a quantidade de calor necessária para aquecer ele até uma temperatura de 300 graus Celsius, beleza? E se ele fosse feito de cobre, qual que seria esse calor necessário, beleza? E aí vamos analisar os dados que nós temos aqui. Esse Czinho aqui, ele vai ser o calor específico do alumínio. Lembrando que lá na nossa equação do calor sensível, nós temos que o calor ele vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a temperatura final menos a temperatura inicial, beleza? Então, nós temos todos esses dados aqui. Nós vamos ter a massa, que foi dada, para os dois casos vai ser 20 kg. Nós temos o calor específico tanto do alumínio quanto do cobre, então a gente vê que o calor específico do alumínio ele é maior do que o do cobre, beleza? Nós temos a temperatura final, que vai ser a temperatura de 300 graus Celsius, que é aquela temperatura em que a gente quer chegar, né? E aí a gente tem também a temperatura inicial, que é 20 graus Celsius. Então vamos entender o exercício. Eu tenho um corpo, inicialmente ele é de alumínio, tá? Ele está a 20 graus Celsius. E digamos que eu coloque ele dentro de um forno. Então, com esse forno eu começo a inserir calor dentro desse meu bloco de alumínio. O que vai acontecer? Ele vai começar a aumentar a sua temperatura. E eu quero saber a quantidade de calor necessária, a quantidade de energia necessária para que eu transforme de 20 graus Celsius para 300 graus Celsius. E, claro, eu quero comparar com o do cobre para vocês entenderem bem como funciona a relação entre calor específico e calor necessário para que a gente tenha determinada variação de temperatura, beleza? Então, bora para a resolução aqui. Eu já coloquei aqui do lado para vocês os dados do exercício, então lembrando o calor específico do alumínio e o calor específico do cobre e também a massa desse meu bloco aqui. Então, na primeira parte, o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular para o alumínio, beleza? Então, para o alumínio, a gente sabe que a gente vai utilizar essa nossa equação aqui do calor sensível, onde o calor vai ser igual a massa vezes o calor específico do alumínio, que foi dado aqui, certo? Vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final a gente sabe que vai ser 300 graus Celsius e a temperatura inicial vai ser de 20 graus Celsius. Então, se a gente fizer isso aqui, vamos fazer esse cálculo aqui. Então, vamos começar. Então, o Q ele vai ser igual. Como a gente já sabe que a massa ela está em quilos, ou seja, no sistema internacional, eu vou manter ela em quilos aqui, beleza? O calor específico, vamos olhar as unidades dele. O calor específico ele é dado por Joule, quilo, Kelvin. Lembrando que Joule é a unidade de energia no sistema internacional, quilo é a unidade de massa no sistema internacional e Kelvin é a unidade de temperatura no sistema internacional. Então, a gente pode entender que o calor específico já está no sistema internacional. Então, a gente pode utilizar ele dessa forma aqui mesmo na nossa equação. Então, eu vou pegar 20 quilos, que é o valor da massa, vezes o 920, vezes a temperatura final, que vai ser 300, menos a temperatura inicial, que é 20. E aí você pode pensar comigo, pô André, mas você não falou que a gente tem que usar tudo no sistema internacional? Por que você está usando aqui o valor da temperatura em graus Celsius? Simples, porque o valor da diferença entre duas temperaturas em graus Celsius é a mesma que em Kelvin. Então, se eu tivesse as duas temperaturas, por exemplo, o 300 graus Celsius ele iria para mais 273, ele seria 573. O 20 graus Celsius mais 273, ele seria 293. E a diferença entre essas duas temperaturas, tanto em Kelvin quanto em graus Celsius, seria a mesma. Por isso a gente pode utilizar aí dentro dessa nossa equação em graus Celsius. Beleza? Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar no seguinte valor. Que o valor do calor trocado vai ser 515, 2000 unidade de Joule. Então, a gente sabe que como o calor trocado ele é uma unidade de energia, então quer dizer que a sua unidade vai ser em Joule. Então, como a gente tem
o valor do calor específico aqui em Joule, então a gente vai chegar no valor de calor trocado em Joule também. Beleza? Agora que a gente já calculou o valor do calor trocado do alumínio para que a gente passe de 20 graus Celsius para 300 graus Celsius, agora a gente vai calcular aqui para o cobre. Beleza? E o que vai mudar aqui no cobre? No cobre a gente vai mudar, claro, o valor somente do calor específico. A gente sabe que a gente está falando do mesmo bloco para uma mesma variação de temperatura. Então aí se a gente pegar aqui, o calor vai ser 20 vezes o calor específico do cobre vai ser 376,74. Tá? Então vai ser 376,74 vezes o 300 menos o 20. Você pode estar se perguntando, mas de onde que a gente tirou esses dois valores do calor específico do alumínio e do cobre? Em qualquer tabela termodinâmica que você tem o valor dos calores específicos, a gente consegue encontrar esse valor, tá? E na maioria dos exercícios, esses valores eles são dados pra gente, para que a gente não tenha que ficar procurando a tabela. E caso algum professor queira dificultar um pouco mais, ele vai te dar a tabela em uma prova, por exemplo, ele vai deixar você levar na prova essa tabela e você vai conseguir consultar ali no momento sem ter problema nenhum, beleza? Então não precisa ficar assustado com esse valor aqui do calor específico, beleza? Então se a gente fizer essa conta aqui, quanto que vai dar? O calor vai dar 2.109.734 joules, beleza? Então agora vamos comparar esses dois valores aqui, o calor para o alumínio e o calor para o cobre. Como nós estamos vendo aqui, o calor necessário para que a gente tenha essa variação de temperatura para o alumínio, ele vai ser maior do que para o cobre. E isso por quê? Por causa das duas diferenças entre os calores específicos. Como o calor específico do alumínio ele é maior, então a gente precisa de mais energia para a gente ter a mesma variação de temperaturas. Embora os dois corpos eles sejam metálicos e o calor específico deles seja relativamente pequeno comparado com a água, por exemplo, ou com o do vidro, nesse caso a gente sabe que o cobre ele é mais facilmente aquecido do que o alumínio. Beleza? Espero que vocês tenham entendido todas essas unidades que a gente usou aqui. Na próxima aula a gente vai fazer mais um exercício para que a gente compare esse conhecimento que a gente já teve e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço pessoal, tchau, tchau.